Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Vou continuar hoje aquele vídeo onde eu falo sobre as teorias de quem é a mãe de Jon Snow. E nesse vídeo eu vou falar sobre a tão famosa teoria R mais L igual a J, que é a teoria que foi pedida por todos vocês, e eu vou trazer várias coisas aqui nesse vídeo, vários trechos dos livros que tentam provar essa teoria, dicas, sonhos, trechos, lembranças, tudo a gente vai trazer e eu vou mostrar para vocês entenderem de onde essa teoria surgiu, o que ela é, o que ela diz e o que é que isso pode trazer para a próxima temporada. Então assistam aí o vídeo, se estão gostando aqui do canal, compartilhem, curtam, assinem, que isso dá uma força grande. Então sem mais conversa, vamos pro vídeo, se liguem aí. Primeiro, gente, eu vou contar a história que envolve toda essa teoria e no final eu explico o que é que tem de teoria da história, beleza? Então vamos lá. Rhaegar Targaryen era casado com Elia Martell e tinha 2 filhos com ela. Mas tudo indica que isso foi um casamento político e que ele, na verdade, não amava sua esposa. Então, no ano da falsa primavera, ocorreu o Torneio de Harrenhal, que foi o maior evento da época. Todos os senhores, cavaleiros e ladies mais importantes de Westeros estavam presentes. Após derrotar Sor Barristan Selmy e ser campeão do torneio, o príncipe Rhaegar escolhe Lyanna Stark como a rainha do amor e da beleza e entrega a ela uma coroa de rosas azuis do inverno. Isso foi um grande escândalo. Além de não dar a coroa para sua esposa, Rhaegar coroou a noiva de Robert Baratheon. Lyanna e Rhaegar provavelmente se apaixonaram e fugiram juntos para a Torre da Alegria que fica em Dorne. Essa fuga foi interpretada como um sequestro pelo seu pai, Richard Stark, e seu irmão, Brandon Stark, que exigiram a Aerys Targaryen, o Rei Louco, que prendesse o príncipe. Essa exigência levou ambos à morte. Todos esses fatos levaram à rebelião de Robert Baratheon. Essa é a história de como a rebelião de Robert surgiu. 90% dessa história é verdade porque são fatos históricos. O que tem de teoria nisso é esse amor de Rhaegar e Lyanna. Vamos continuar a história. Após a guerra e Robert matar Rhaegar Targaryen e a morte de Aerys, Eddard Stark descobriu que Lyanna estaria em Dorne, na Torre da Alegria. Cavalgou até o local com outros cavaleiros e enfrentou 3 cavaleiros da Guarda Real. Após a luta, Ned encontra Lyanna em uma cama de sangue, morrendo após dar à luz ao filho de Rhaegar. Lyanna pede que Ned prometa que irá proteger seu filho, mantê-lo anônimo e cuidar como se fosse seu. Ned promete e sofre com as consequências dessa promessa. Ele dá o nome de Jon à criança. Em seguida, cavalga até Tombstella para devolver a espada de Sir Arthur Dayne. Lá, tudo indica que ele conheceu Arya e conspirou de alguma forma para fingir que a criança era seu filho. Astra Dayne se mata pouco tempo depois. Ned apresenta Jon como seu bastardo, escondendo-o da fúria de Robert. Essa é a famosa teoria R mais L igual a J, mas da onde ela surgiu, porque todo mundo fala dela. Eu vou mostrar agora a vocês trechos dos livros que tem pensamentos de Ned, sonhos de Bran, conversas, depoimentos de outros personagens, para vocês tentarem entender como ela surgiu, de onde ela veio. Primeiro, há evidências de que Rhaegar não era uma pessoa capaz de sequestrar Lyanna, como Robert conta toda a história. Através de alguns depoimentos, nós sabemos que provavelmente ele era uma pessoa boa, honrada, que com certeza não teria sequestrado ela. Pela primeira vez em anos, deu por si pensando em Rhaegar Targaryen. Gostaria de saber se Rhaegar frequentara bordéis. Não sabia porquê, mas achava que não. Há algo de bom a ser dito sobre meu pai, certo? Ah, excelência. Dele e daqueles que vieram antes dele, de Jaehaerys, seu avô, e seu irmão, o seu pai Aegon, sua mãe e Rhaegar, mais dele do que todos. Por esses testemunhos, nós vemos que Rhaegar era alguém bem quisto, que as pessoas gostavam, que tinham uma certa admiração. Mas agora a gente precisa encontrar provas de que Lyanna estaria apaixonada por ele. Robert nunca se limitará a uma cama, dissera Lyanna em Winterfell, na noite há muito tempo.
em que seu pai prometera a mão da filha ao jovem senhor de Ponta Tempestade. Ouvi dizer que fez um filho em uma moça qualquer no vale. Ned segurara o bebê nos braços. Dificilmente poderia negá-lo, e tampouco mentiria a sua irmã. Mas assegurar-lhe que Robert fizera antes da promessa não tinha importância, que era um homem bom e fiel, e que a amaria de todo o coração. Lyanna apenas sorrira. O amor é doce, querido Ned, mas não pode mudar a natureza de um homem. O príncipe dragão cantou uma canção tão triste que fez fungar a jovem loba. Mas quando seu irmão lobo zombava de seu choro, ela derramou vinho na cabeça dele. Esses trechos mostram que Lyanna não estava muito segura desse casamento com Robert, e nesse outro a gente vê que ela chorou quando Rhaegar cantou, então talvez eu já houvesse algum clima, ele talvez tenha cantado algo que emocionou ela. Vamos agora ver um trecho onde a gente vê que talvez esse amor fosse recíproco. Mesmo assim, por vezes, Dany conseguia visualizar os acontecimentos. Seu irmão Rhaegar combatendo o usurpador nas águas sangrentas do Tridente e morrendo pela mulher que amava. Rubis voavam como gotas de sangue do peito do príncipe agonizante, e ele caiu de joelhos na água, e com seu último suspiro murmurou o nome de uma mulher. Nesse último trecho é interessante a gente perceber que o Mark, ele não usa o nome Elia, ele fala morreu pelo amor de uma mulher, morreu em nome de uma mulher, sussurrou o nome de uma mulher. Tem um momento que ele diz isso também. Ele toma cuidado de não usar o nome Elia, justamente para deixar essa dúvida na cabeça da gente. Seria essa mulher a Lyanna? Provavelmente sim. Agora vocês entendem da onde surgiu a história de que Rhaegar e Lyanna estavam apaixonados. Agora vamos ver da onde surgiu a história de que ela estava grávida. Como eu já falei em outros vídeos, Ned descobriu que Lyanna estava na Torre da Alegria, lá em Dorne, e juntou alguns cavaleiros para cavalgar até lá para resgatar sua irmã. Chegando lá, ele encontrou 3 membros da Guarda Real que estavam defendendo a torre. E isso é um ponto bem interessante para a gente notar, porque a Guarda Real tem a missão de proteger o rei, né? O reino, o sangue real. Então, por que eles estariam ali? Por que não estavam com o Rhaegar no Tridente? Por que não estavam com a Aerys lá em King's Landing? Por que estavam protegendo aquela torre? Se só quem estava ali era um amante de Rhaegar. Tudo leva a crer que, na verdade, eles estavam protegendo o sangue real, o herdeiro dos Targaryen. E então, o herdeiro dos Targaryen seria o filho da Lyanna. Durante todo o livro, Ned fica atormentando a gente com um pensamento, e ele repete muito coisas de uma promessa, de uma mentira que ele esconde, e vocês vão ver agora nesses trechos como isso é interessante para essa história de Lyanna. O sono perturbado não lhe era estranho. Vivera suas mentiras durante 14 anos, e a noite ainda o assombrava. Vale lembrar que Jon tem 14 anos nos livros, então Ned está guardando o segredo há 14 anos. O que teria acontecido há 14 anos para ele estar escondendo? O que será, né? Tem outra coisa também, que é quando ele está preso em King's Landing, ele quer falar com Jon, é a última pessoa que ele gostaria de falar. Vejam esse trecho. Pensar em Jon encheu Ned com um sentimento de vergonha e uma mágoa profunda demais para ser expressa em palavras. Se ao menos pudesse voltar a vê-lo, sentar-se e falar com ele. Ned estava preso, condenado à morte, ele tinha a esposa, todos os filhos para falar, mas ele naquele momento pensou em Jon. Ele queria falar com Jon, ele queria dizer alguma coisa a Jon, mas assim, mais uma coisa para a gente ficar pensando, né? O que será que ele queria falar? Porque ele, durante o livro, fica repetindo isso várias vezes. Além de Ned, há outros personagens que ficam soltando dicas pra gente durante o livro. Um deles é Daenerys, que tem uma visão na Torre dos Imortais, que foi uma coisa que eu não gostei muito como foi feita na série. No livro ela tem uma série de visões, coisas do futuro e uma série de coisas que você fica se perguntando. Aquela estadia que ela tem em Car traz várias coisas que ficam atormentando ela durante todo o decorrer do livro, mas nada disso foi abordado na série, ou foi abordado muito fraco. E depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre essas visões de Daenerys. Mas um trecho interessante é que ela tem uma visão
quando ela estava nas Casas dos Imortais, que é de uma flor azul que cresce numa parede de gelo. Uma flor azul cresceu de uma fenda em uma parede de gelo e enchia o ar de doçura. Então, a gente sabe que a flor azul representa Lyanna e a parede de gelo representa a muralha. Será que essa flor azul é Jon? Mais uma dica também aí pra gente. É interessante também um sonho de Bran que ele tem e conta ao mestre Luwin. Sonhei outra vez com um corvo na noite passada. Aquele com 3 olhos. Voou até meu quarto e me disse para ir com ele. E foi o que fiz. Descemos as criptas. Meu pai estava lá. E conversamos. Ele estava triste. E por quê? Luwin espreitou pela sua luneta. Tinha qualquer coisa a ver com Jon, parece-me. O sonho fora profundamente perturbador, mais que qualquer outro sonho do corvo. Nesse trecho agora você viu que Bran teve uma visão de Ned, e Ned dizendo que queria falar uma coisa sobre Jon. Pô, mais uma coisa sobre Jon que Ned queria falar e que chegou até a cair nas visões de Bran. Eu não acredito que seja só porque Jon era um bastardo, né? Tem algum segredo aí, alguma coisa que Ned está escondendo e é muito provável que seja essa paternidade de Jon. Há também um outro personagem bem inusitado que dá uma dica sobre o que Jon representa. É o Corvo de Mormont. No livro, os corvos eles chegam a falar não como um papagaio, eles quase conseguem se comunicar, eles falam coisas específicas. E esse Corvo de Mormont é dado como um corvo bem inteligente e tem alguns momentos que ele fica falando e olhando para Jon. Vejam nesse trecho aí. Rei! Resmungou o corvo. O pássaro voou sobre o ombro de Mormont. Rei! Ele disse novamente, empertigado para trás. Ele gosta dessa palavra, Jon disse sorrindo. Uma palavra fácil de dizer, uma palavra fácil de gostar. Rei, disse o pássaro novamente. Eu acho que ele quer dizer que você deveria ter uma coroa, meu senhor. O reino já tem 3 reis, e isso é 2 demais para meu gosto. Mormont acariciou o bico do corvo com o dedo, enquanto ele continuava com o olhar fixo em Jon. Por que essa cena? Por que esse trecho? Mais uma coisa aí que a gente fica matutando, né? Achando que tem a ver com Jon, que tem a ver com a questão dele ser um herdeiro dos Targaryen. Vale lembrar que, se isso for verdade, Jon tem uma pretensão ao trono maior do que Daenerys, porque ele seria o filho de Rhaegar. Apesar de ser um filho de outro casamento, parece que os Targaryen permitem isso, não é tido como um bastardo. Vale lembrar que, acho que é Aegon, o Conquistador, né? O primeiro Targaryen que conquistou Westeros, ele era casado com suas 2 irmãs. A gente vê que os Targaryen têm uma tolerância a ter mais de uma esposa. Então, se isso for verdade, Jon é descendente direto de Rhaegar, que era o herdeiro do trono antes da rebelião de Robert. Isso põe ele à frente de Daenerys. Se Jon realmente for o herdeiro dos Targaryen, ele tem uma das maiores pretensões que essa série já viu. Além dele ser Targaryen e ter direito ao trono de ferro, né, a toda aquela parte do sul, ele tem todo o apoio do norte porque ele é um Stark, e o norte é metade do reino. Ele é um Stark, então ele também tem o apoio dos Tully, que ficam naquela parte ali do Tridente. Então Jon teria uma pretensão muito grande, e a gente sabe que Sen está indo para o sul, lá para a cidade da Idade Velha. Então pode ser que Sen comece a trabalhar em cima do apoio daquela área a Jon. Os Tyrell, de repente, quem sabe Jon não casa com Margaery, mais um rei para a lista dela, mas a gente não sabe, né? São só teorias, e quem sabe o que é que pode acontecer. Mas eu acredito muito nessa teoria, eu acho que é por aí que a gente vai ver a história. Vazaram algumas imagens do set de Game of Thrones essa semana. Eu tô gravando um vídeo daqui a pouco sobre isso e vou postar já. Talvez já esteja até aí na lista para você ver. Então se liguem aqui no canal, acompanhem tudo, assinem, que vocês vão estar sempre tendo novidades, não só de Game of Thrones, mas de séries, livros, filmes. Tá sempre falando aqui, beleza? Valeu pessoal, até o próximo vídeo, valeu!